Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 9. Tony Armstrong levantou a cabeça e disse diretamente para Dean: Às vezes penso que Brad realmente acredita nas suas mentiras. É como se ele vivesse num mundo de fantasia, onde não existem consequências para os seus atos. Ele pode fazer o que quiser sem ser medo de ser pego ou de cumprir pena. Essa foi a coisa mais perturbadora que Tony disse para eles. Dean duvidava de que ela soubesse disso, mas Curtis sabia. Quando Dean olhou para ele, o detetive estava pensativo com a testa franzida. Ele sabia, assim como Dean sabia, que os perfis de assassinos em série e predadores sexuais sempre incluíam uma elaborada vida fantasiosa, tão atraente e tão real para eles que passavam a agir de acordo com ela. Muitas vezes acreditavam que estavam acima das leis de uma sociedade que os prejudicara enormemente e só respondiam a um Deus que compreendia e até sancionava suas perversidades. Curtis pegarreou. Agradeço o seu tempo, Sra. Armstrong. E como o assunto em questão é tão constrangedor, agradeço especialmente a sua sinceridade. Mas Tony não seria descartada assim com tanta facilidade. Contei para vocês algumas verdades horríveis sobre o meu marido, mas ele não poderia estar envolvido com o desaparecimento dessa jovem. E nem temos motivos para achar que está. Nenhum. Como já disse, estamos seguindo inúmeras pistas. Curtis fez uma pausa e depois disse: Com a sua ajuda, poderíamos eliminá-lo da lista de suspeitos. Então, como posso ajudar? Deixando os nossos peritos entrarem no computador dele, entrar nos arquivos, ver o que podem encontrar. Essa menina jogava pesado num site em que circulavam mensagens sexualmente explícitas. Ele fez muitos contatos dessa forma. Se ela e o seu marido jamais se corresponderam, então são poucas as chances de tê-la conhecido. Tony pensou bem e disse: Não vou concordar com isso antes de consultar o advogado do Brad. Curtis aceitou aquela condição, mas não ficou nada feliz. A opinião de Dean sobre a Sra. Armstrong subiu mais um ponto. Ela não era nenhuma Maria vai com as outras. Aquela firmeza provavelmente não fazia parte da sua natureza antes das dificuldades provocadas pelo vício do marido. Teve de adquiri-la para poder se agarrar à sanidade e sobreviver. Curtis esperou Tony levantar da cadeira e acompanhou-a para fora do cubículo. Obrigada por atender ao nosso pedido, Sra. Armstrong. Espero que o seu marido seja localizado logo e que procure a ajuda de que precisa. Ele não pode ser o homem que vocês estão procurando. Não deve ser. Além disso, não temos certeza se Jenny Kemp foi vítima de algum crime. Mas, como a senhora certamente deve saber, todos os criminosos com antecedentes ficam sob suspeita toda vez que há um pretenso crime sexual. O seu marido escolheu uma péssima hora para faltar a um compromisso com o seu oficial de condicional e é só isso. Não era só isso. E Tony tinha inteligência suficiente para saber. Mas também era educada demais para chamar Curtis de mentiroso assim na lata. Em vez disso, ela se despediu dos dois. Senhora simpática, observou Curtis quando ela se afastou. E inteligente também. Curtis ficou olhando para Dean, esperando que ele elaborasse aquela afirmação. O marido está numa espiral descendente e ela sabe disso. Também reconheceu a sua enrolação. Apesar do que você disse para ela, ficou óbvio que ela acha que pode haver alguma ligação entre o desaparecimento de Jane e o de Armstrong. Não posso excluir essa possibilidade. Curtis se ajeitou na cadeira e apontou uma outra para Dean. Ele tirou uma barra de chocolate de um pote de vidro e ofereceu outra para Dean. Não, obrigado. Enquanto desembrulhava o chocolate, Curtis disse: Foi a própria mulher do Armstrong que viu quando ele propôs sexo para uma menor de idade. Ele foi para aquele lugar distante no lago com esse objetivo específico. E como é que ele sabia que tinha de ir até lá? Só tinha um jeito.
O clube do sexo, disse Dean. Exatamente. Ele provavelmente usa o quadro de mensagens como um cardápio. Atiça seu apetite lendo os recados postos lá. Depois sai à procura da menina que escreveu. E a menina que Tony Armstrong viu com ele combina com a descrição geral de Jane Camp. Bem geral, disse Dean. Ela descreveu a metade das meninas do ensino médio de Austin e das redondezas. Mesmo assim, é uma coincidência muito grande, você concorda? Dean inclinou a cadeira para trás. É, sim, concordo. Dean tinha simpatizado com Tony Armstrong. Ele se identificava com aquela esperança mística de estar certo em acreditar na inocência de um ente querido em que você confia muito. Se ela não liberar o computador dele logo, eu vou pedir uma ordem judicial, disse Curtis. Rondô talvez consiga rastrear Armstrong na lista de e-mails de Jane, mas será mais demorado. Nesse meio tempo, coloquei todo mundo em alerta, porque quero falar com o Dr. Armstrong assim que ele aparecer. Já dei um aviso geral para interceptarem o carro dele. Por falar nisso, já recebeu do laboratório algum resultado do carro de Jane? Curtis fez uma careta. Excesso de provas. Eles coletaram vestígios de cada fibra, natural ou manufaturada, que o homem conhece. Tapete, roupas, papel, absolutamente tudo. Vão levar semanas para analisar tudo isso. Impressões digitais diferentes das de Jane? Só algumas dúzias. Estão procurando pares idênticos. Podemos ter sorte e uma delas ser de Brad Armstrong. Também recolheram vestígios de terra, comida, plantas e substâncias controladas. Pode citar qualquer coisa que encontramos e conseguimos identificar imediatamente. A menina praticamente morava no carro. Segundo as amigas e até os pais dela, Jane sempre recebia todo mundo no carro. Comia, bebia, dormia e trepava nele. A única coisa que temos certeza que identificamos foi um fio de cabelo humano que é idêntico a outro que pegamos na escova de cabelo dela no banheiro de casa. Ah, e um grão seco de matéria fecal, identificada como canina, o que faz sentido porque também recolhemos diversos pelos de cachorro que combinam com os do animal de estimação da família. Não lembro de ter visto ou ouvido nenhum cachorro lá. Ele fica preso na lavanderia. O juiz é alérgico. Curtis acabou de comer a barra de chocolate, amassou o invólucro e jogou na lata de lixo. É só isso até agora. Não encontraram nada que indique o que aconteceu com ela, observou Dean. Nenhum sinal de luta, como roupas rasgadas ou marcas arranhadas nas superfícies dentro do carro. Apenas um fio de cabelo, e não um chumaço que poderia ter sido arrancado. Nenhuma unha quebrada que indicaria resistência, nada de sangue. O tanque estava pela metade, por isso ela não ficou sem gasolina. Nenhum enguiço no motor, ar suficiente em todos os pneus. Parece que ela saiu do carro porque quis e o deixou trancado. Porque pretendia voltar, não é? Acrescentou Dean pensativo. E quanto às outras marcas de pneu no local? Você tem ideia de quantas pessoas se registraram no site do Clube do Sexo desde o início até agora? São centenas. Acho que todas elas estiveram lá aquela noite. Digamos que 2 ou 3 foram juntas em um carro. Mesmo assim, são 100 veículos. Tiramos algumas amostras e estamos procurando identificar as marcas e os modelos, mas vamos levar dias, talvez semanas, e não temos esse tempo todo. E testes de compatibilidade com amostras de DNA, mesmo depois de conseguir isolá-las, levam tempo, muito tempo. E certamente não ficarão prontos em... Ele consultou o relógio da parede. Menos de 36 horas, que é o que temos. E a fotografia que Jane deu para Gavin? Alguma pista a partir dela? Foi tirada com uma câmera com filme, não digital. O filme não foi revelado na nossa loja de foto da esquina com revelação em 1 hora. Então o nosso cara tem um quarto escuro? Ou usa o quarto escuro de alguém.
Tenho algumas pessoas trabalhando nisso, tentando descobrir os fornecedores de papel fotográfico e de produtos químicos de fotografia. Mas isso também leva tempo. Certo. E o nosso fotógrafo amador talvez nem compre seu material nas lojas. Ele pode encomendar pelo correio ou comprar pela internet. O cabelo ralo com corte de militar certamente não precisava ser ajeitado, mas ele passou a mão na cabeça como se precisasse. E tem mais uma coisa para jogar na gororoba. Lembra do Marvin, o zelador? Sim, o que tem ele? Também conhecido como Maurice Green, Marty Benton e Mark Wright, junto com Marvin Patterson. Esses são os nomes falsos que nós conhecemos do zelador da rádio. Me conte qual é a história dele. O verdadeiro nome dele é Lance Ray Fisher, com vários registros no juizado de menores por acusações leves. Aos 18 anos, cumpriu sentença por furto de automóvel. Depois teve a sentença reduzida por delatar um companheiro de cela que se vangloriou de um assassinato para Lance Ray. Mas, assim que saiu da prisão, cometeu outros delitos diversos, pelos quais cumpriu sentenças mínimas, em geral fazendo acordo com o promotor e reconhecendo a culpa. É mais conhecido por passar cheque sem fundo e por furto de cartão de crédito. E onde é que ele está? Eu não sei. Se escondeu. Ainda estamos procurando. E o oficial da condicional dele também. Ele desapareceu quando avisamos que íamos procurá-lo. Griggs e Kerson passaram um dobrado por causa disso. De qualquer modo, o fato de Marvin estar nos evitando me leva a crer que a violação da condicional não é seu único crime e que limpar os banheiros da estação de rádio não é sua única fonte de renda. Ou que ele tem coisa pior a esconder, disse Dean. Conseguimos um mandado e revistamos o apartamento dele. Nenhum computador. Poderia ter levado com ele. Poderia sim, mas deixou para trás outras coisas de valor. Por exemplo, Curtis examinou uma lista de equipamentos eletrônicos que seria difícil comprar com o salário de um zelador. A maior parte equipamento de som, coisa boa. Também retiramos caixas de coisas que ainda estamos examinando. Mas é aí que a história fica interessante. Sabe um daqueles crimes que mencionei? Agressão sexual? O DNA dele consta nos registros da polícia. Então, se você pudesse identificá-lo com vestígios encontrados no carro de Jane... Se eu tivesse tempo para fazer essa análise, você quer dizer... Dean sentiu a frustração do detetive. Era um caso de cabeça para baixo. Tinham boas pistas, mas nenhum crime e nenhuma vítima. Estavam procurando um sequestrador, sem saber com certeza se Jane Camp tinha sido sequestrada. Trabalhavam de acordo com a suposição de que ela estava sendo mantida em cativeiro contra a sua vontade, que sua vida estava em perigo. Mas, pelo que sabiam, Dean teve uma ideia original. E se... Curtis olhou para ele, querendo que continuasse. Pode dizer. Neste ponto, eu estou aberto para qualquer ideia. Será possível que a própria Jane esteja por trás disso? Para chamar a atenção? Ou para se divertir? Será que ela pediu para algum amigo ligar para Perry só de brincadeira, para ver onde isso ia parar e o que aconteceria? Não é uma ideia tão improvável assim, mas também não é original. Eu fui até o tribunal essa manhã para conversar com o juiz e... Ele continua trabalhando normalmente? De toga preta e tudo, disse Curtis com antipatia. Ele insiste em achar que Jane está fazendo isso para contrariar a ele e a mulher dele. Com a eleição em novembro, o juiz não vai querer nenhuma publicidade negativa. Imagem de família exemplar e tudo isso. Ele pensa que Jane está querendo prejudicar suas chances de manter a posição. Que merda! O quê? Agora eu estou pensando como o juiz Camp? Curtis deu uma risadinha. E vocês dois podem estar certos. Os dois ficaram meditando sobre aquilo alguns segundos. Não, eu acho que não, Curtis.
disse Dean. Valentino me convenceu. Ou o amigo anônimo e brincalhão de Jane conhece bastante psicologia para se fazer passar pelo psicopata de verdade, ou então ele é um. Eu acho que ele é um. Prefiro pensar assim. Jane foi ao encontro desse cara. Eles se encontraram num lugar determinado. Ela trancou o carro dela e saiu com ele no dele. É o que parece, disse Curtis. E isso é coerente com a história de Gavin. O detetive ficou olhando fixo e pensativo para a ponta da bota bem engraxada. Gavin poderia tê-la levado no carro dele para que tivessem privacidade para acertar as coisas. E em vez disso, Gavin acertou Jane? É isso que você está pensando? Curtis levantou a cabeça e deu de ombros como se dissesse talvez. Depois de conversar rapidamente com Jane, Gavin foi para junto dos amigos. Ele lhe deu uma lista de nomes e números de telefone. Você verificou essa lista? Nós estamos verificando. A resposta sem compromisso do detetive irritou Dean ainda mais. Você acha que ele poderia disfarçar a voz a ponto de soar como a de Valentino? Você não acha que eu poderia identificar a voz do meu próprio filho? Você ia querer identificá-la, Dean? Dean suportava bem as críticas. Às vezes, sua análise de um suspeito, de uma testemunha potencial ou de um policial com problemas não era bem recebida e ele não era bem visto pelos colegas. Eram ossos do ofício que ele sabia aceitar. Mas aquela era a primeira vez em que sua integridade era posta em dúvida. Jamais tinha acontecido e ficou furioso com isso. Você está me acusando de obstrução à justiça? Você pensa que estou omitindo provas? Você quer uma mecha do cabelo do Gavin? Posso querer mais tarde, sim. Quando quiser é só pedir. Eu não pretendi ofender. O fato é que você omite muita coisa, doutor. Por exemplo, você e Paris Gibson. Tem mais coisa aí do que você deu a entender. Porque não é da sua conta. Claro que é, porra, disse Curtis, tão furioso quanto Dean. Essa coisa toda começou com ela. Ele inclinou o corpo para a frente e baixou a voz para que ninguém fora do cubículo ouvisse. Vocês dois formaram uma dupla dinâmica numa situação de impasse lá em Houston. Apareceram em todos os jornais, nos noticiários da televisão. Pessoas morreram. Eu soube, e você ficou arrasado. Tirou um tempo para pôr a cabeça em ordem. Dean soltou fumaça pelas ventas em silêncio. Pouco tempo depois, o noivo de Perry, seu melhor amigo, outra coisa que você deixou de mencionar, ficou inválido. Ela sai do noticiário da TV e se dedica a cuidar dele. E você... Eu conheço a história. Onde conseguiu essa informação? Eu tenho amigos na polícia de Houston. Eu perguntei. Respondeu ele sem se desculpar. Por quê? Porque me ocorreu que talvez esse negócio de Valentino tenha começado por lá. Mas não começou, você enlouqueceu. Você tem certeza? O problema do Valentino parece ser com mulheres infiéis. Você acha que uma mulher atraente e vital como Paris permaneceu fiel ao Jack Donner os 7 anos inteiros que ficou cuidando dele? Eu não sei. Perdi contato com ela e com Jack depois que eles saíram de Houston. Completamente? Sim, foi ela que quis assim. Eu não entendo. Você ia ser padrinho do casamento deles. A sua fonte em Houston foi muito diligente. Ele não me disse nada que não tivesse saído nos jornais. Por que Paris pediu para você se afastar? Me conta. Ela não pediu, ela exigiu. Estava aderindo ao que achava que Jack ia querer. Nós dois fomos atletas juntos na faculdade, companheiros, e com todo aquele comportamento valentão da idade. Ele não ia querer que eu visse tão debilitado. Curtis meneou a cabeça como se aquela fosse uma resposta válida, mas talvez não completa. E tem outra coisa que eu acho curioso, disse ele. Os óculos escuros. Os olhos dela são sensíveis à luz, mas ela os usa no escuro também.
Estava usando a noite passada quando vocês dois chegaram à loja do Walmart. Era noite, não havia lua cheia. Curtis fixou um olhar incisivo em Dean. É quase como se ela tivesse vergonha de alguma coisa, não acha? Capítulo 21. Stan preferia ter uma hora marcada com o proctologista do que com seu tio Wilkins. De qualquer maneira, ia levar no rabo, mas pelo menos o proctologista usaria luvas e tentaria ser gentil. O local da reunião, o bar do saguão do hotel, era favorável para Stan. Como Wilkins planejava voar de volta para Atlanta aquela noite mesmo, não tinha reservado uma suíte. Graças a Deus, pensou Stan, entrando num dos prédios mais famosos da cidade. Era pouco provável que o tio o esfolasse e fizesse picadinho dele em uma arena pública. Wilkins detestava cenas. O saguão do hotel estava tranquilo como um harém na hora da sesta. O teto de vitrais proporcionava uma iluminação fraca. As pessoas caminhavam no piso de mosaico de mármore, fazendo o mínimo de ruído. E ninguém queria perturbar as copas brilhantes quando passava pelos vasos de palmeiras. Os sofás e poltronas convidavam ao descanso nas almofadas fofas, aproveitando o solo de flauta que saía dos alto-falantes invisíveis. Mas no centro desse oásis de serenidade e conforto havia um sapo venenoso. Wilkins Crelshaw tinha bem menos que 1,80 m de altura. E Stan suspeitava de que ele usava saltos internos nos sapatos. O cabelo grisalho tinha um tom amarelado e era tão ralo que mal escondia as manchas senis no couro cabeludo brilhoso. O nariz era exageradamente largo e combinava com os lábios carnudos, o inferior virado para baixo. Parecia um anfíbio do tipo mais feio. Stan concluiu que a aparência do tio era o principal motivo de nunca ter se casado. A única coisa atraente que Wilkins poderia ter para o sexo oposto era seu dinheiro. O segundo motivo para ele continuar solteiro. Era tão sovina que não pretendia dividir nem uma pequena parte da sua fortuna com uma esposa. Stan também achava que o tio tinha sido um esquisitão discriminado na academia militar, para onde ele e o pai de Stan tinham sido mandados pelo avô. De lá, os irmãos não tiveram opção senão ir para a cidade. Depois da formatura, cada um serviu sua cota na Força Aérea. Depois, de posse das devidas distinções e tendo cumprido seu dever patriótico, puderam entrar para o negócio da família. Em algum ponto, nesses rituais de passagem para a idade adulta, o esquisitão Wilkins ficou mesquinho. Ele aprendeu a revidar, mas sua arma preferida era o poder da mente e não dos músculos. Não usava os punhos, mas tinha um admirável talento para instilar medo. Ele lutava sujo e não mantinha prisioneiros. Wilkins não se levantou quando Stan se juntou a ele na pequena mesa redonda do bar. Nem o cumprimentou. Quando a garçonete jovem e bonita se aproximou, ele disse: "Traga um clube soda para ele." Stan desprezava clube soda, mas não modificou o pedido. Ia fazer de tudo para tornar aquele encontro o menos doloroso possível. Sorriu com simpatia e iniciou a conversa com lisonjas. "Você está com uma boa aparência, tio." "Isso é uma camisa de seda?" "Hã?" "Ah, sim, é." Era a marca da família vestir-se bem. Como se quisesse compensar seus defeitos físicos, Wilkins estava sempre imaculadamente vestido e arrumado. As camisas e os ternos eram feitos sob medida, implacavelmente engomados e passados. Um amassadinho ou um fio solto não tinha a menor chance. "Você se esforça muito para se vestir como uma bicha? Ou apenas adota naturalmente esse seu arzinho de boiola?" Stan não disse nada. Só agradeceu a garçonete, meneando a cabeça quando ela levou o clube soda. "Você deve ter herdado esse seu estilo bombástico de vestir da sua mãe."
Ela gostava de babados e coisas assim. Quanto mais, melhor. Stan não retrucou, apesar da camisa dele não ser nada bombástica, nem no estilo nem na cor, e duvidava muito de que a mãe tivesse usado babados um dia na vida. Ela sempre pareceu perfeitamente correta no vestir. Tinha um gosto excelente e, na opinião dele, continuava a ser a mulher mais linda que já tinha visto. Mas discutir qualquer dessas coisas seria inútil, por isso Stan mudou de assunto. A sua reunião com o gerente-geral foi boa? O lugar continua dando dinheiro. Então por que, pensou Stan, ele fazia aquela careta? Os últimos índices foram muito bons, observou ele. Alguns pontos acima do período anterior. Stan tinha feito seu dever de casa para poder impressionar o tio com citações. Só esperava que Wilkins não o interrogasse, pedindo as datas do último período ou para explicar o que era um ponto. O tio deu um grunhido inexpressivo. É por isso que esse negócio com Paris Gibson é tão problemático. Sim, senhor. Não podemos ter nossa estação de rádio envolvida nisso. Ela não está exatamente envolvida, tio. Só perifericamente. Mesmo que só um pouco, não quero estar associado a algo tão desagradável como o desaparecimento de uma adolescente. Não, é claro que não, senhor. Por isso vou arrancar a porra da sua cabeça e mijar no buraco do seu pescoço se você teve alguma coisa a ver com aqueles telefonemas. Tio Wilkins tinha aprendido outra coisa além de mesquinharia nos seus dias de militar. Aprendeu a se expressar com uma linguagem que não podia ter duplo sentido. A rudeza da sua afirmação só era superada pela eficiência em cumprir o que dizia. Stan se acovardou. Por que passaria pela sua cabeça que eu poderia ter... Porque você é um puto fudido. E tem sido desde que sua mãe expulsou você da barriga dela. Desde o momento em que respirou pela primeira vez, ela sabia que você era um merdinha chorão. Acho que foi por isso que, quando ela ficou doente, simplesmente deitou e morreu. Ela teve câncer de pâncreas, tio, que lhe deu uma boa desculpa para finalmente livrar-se de você. O seu pai também sabia que você não valia porra nenhuma. Não queria você de contrapeso na vida dele. Por isso, chupou o cano da pistola dele com tanta força que acabou explodindo a parte de trás da cabeça. A garganta de Stan ficou bloqueada. Ele não conseguia falar. Wilkins continuou, implacável. O seu pai era fraco desde sempre, e sua mãe o fez mais fraco ainda. Ele achou que era dever dele continuar casado, mesmo que o principal objetivo dela fosse fuder com todos os homens que encontrava. Crueldade era a seiva da vida do tio dele. Com a experiência de 32 anos, Stan imaginava que já devia ter se acostumado, mas não tinha. Olhou furioso para Wilkins com o mais absoluto ódio. Meu pai também tinha casos, constantemente. Mais do que qualquer um de nós sabe, tenho certeza. Ele trepava com todas as mulheres que podia para se convencer de que ainda podia fazer isso. A sua mãe não permitia que ele deitasse na cama dela. Parecia que era o único homem por quem tinha aversão. Além de você. Wilkins fechou a mão com tanta força no copo de uísque que Stan ficou imaginando por que o cristal não se quebrou. Tinha acertado um direito e isso era gostoso. Sabia exatamente de onde partia aquele desdém que o tio sentia pela mãe dele. Inúmeras vezes, Stan ouviu a mãe rir e dizer: Wilkins, você é um sapo muito desagradável. Partindo da mãe dele, que adorava os homens, isso era uma desfeita colossal. Além do mais, ela jamais demonstrou nenhum medo de Wilkins, e isso podia ser o maior insulto. Ele se alimentava do medo que incutia nas pessoas. Com ela, havia falhado completamente. Stan tinha um prazer enorme de fazê-lo lembrar-se disso. Um gole ruidoso de uísque e o tio se recuperou. Levando em consideração seus pais disfuncionais,
Não é de admirar que você tenha problemas com sexo, disse Wilkins. Mas eu não tenho. Todas as provas indicam o contrário. O rosto de Stan ficou quente. Se está se referindo àquela mulher na Flórida que você tentou enrabar em cima da máquina de fax? Essa é a versão dela, disse Stan. Não foi nada disso. Ela se jogou para cima de mim e de repente ficou preocupada, com medo que alguém aparecesse. Essa não foi a única vez que eu tive de pagar sua fiança porque você não conseguia ficar com o zíper da calça fechado. Igualzinho ao seu pai. Se você tivesse metade da aptidão para os negócios que tem para fuder, haveria mais dinheiro em caixa para todos nós. Stan suspeitava que aquilo fosse o ponto central da animosidade do tio Wilkins. Ele não podia encostar no patrimônio que os pais de Stan haviam deixado para ele, que incluía não só o que ele herdara com a morte dos dois, mas também uma poupuda parcela dos rendimentos do conglomerado da Ad Infinitum. Os termos eram irrevogáveis e irrefutáveis. Nem mesmo Wilkins, com todo o seu poder e influência, podia invalidar e roubar sua fortuna. Aquela vez na piscina do clube de campo, o que você estava tentando provar quando se expôs para aquelas meninas? Que podia ficar de pau duro? Nós tínhamos 11 anos. Elas estavam curiosas, pediram para ver. Imagino que foi por isso que correram gritando para os pais dela. Eu tive que me desfazer de alguns milhares de dólares para abafar o incidente e para evitar que você fosse permanentemente expulso do clube. Você foi expulso da escola por tocar punheta no chuveiro, cara. Todo mundo tocava punheta no chuveiro, mas só pegaram você, o que indica a ausência de autocontrole. Você pretende listar todas as minhas indiscrições da adolescência, tio? Porque se é isso que vai fazer, vou pedir mais um drink. Nós não temos tempo para eu enumerar todas as suas indiscrições, não nessa reunião. Ele verificou o relógio. Vou embora logo. Disse para o piloto que queria decolar às 6. Tomara que o avião dele caia e pegue fogo, pensou Stan. O que eu quero de você, disse Wilkins, é que negue que andou dando telefonemas obscenos para aquela DJ. E por que eu faria isso? Porque você é um safado, filha da mãe. Gastei uma fortuna para o seu analista contar o que eu já sabia. Os seus pais criaram um merda. Você. E me deixaram com a incumbência de limpar essa sujeirada. Ainda bem que, pelo menos até agora, todas as suas indiscrições foram com mulheres. Pare com isso, sibilou Stan. Ele desejou ter a coragem de pular por cima da mesa, agarrar o pescoço curto e gordo do tio e apertar até os olhos esbugalhados de sapo saltarem das órbitas e a língua ficar pendurada entre os lábios grossos. Adoraria vê-lo morto, grotescamente, dolorosamente morto. Eu não sei nada sobre aqueles telefonemas, disse ele. Como poderia? Eu estava no prédio com Paris quando as ligações foram feitas de telefones públicos, a quilômetros de distância da estação. Eu verifiquei tudo. É possível redirecionar ligações, fazer parecer que elas vêm de um telefone quando na verdade são feitas de outro. Em geral, um telefone celular descartável, talvez roubado, que torna praticamente impossível rastrear as ligações. Stan ficou estupefato. Você verificou como isso podia ser feito antes mesmo de perguntar se tinha sido eu? Eu não cheguei onde estou sendo burro e descuidado como você, Stan. Não queria que uma das suas chamadas indiscrições explodisse na minha cara. Não quero ficar parecendo um cretino por confiar que você vai manter o seu pau no lugar dele. Do jeito que as coisas estão, tenho de responder à diretoria por estar lhe pagando um salário. Se trocar uma lâmpada representa um desafio para você. Wilkins deu uma olhada firme para o sobrinho e não tirou os olhos dele até Stan dizer alguma coisa. Eu não armei nenhum telefonema. A única coisa em que você é bom é com essas maquininhas.
Eu não armei nenhum telefonema, repetiu Stan. Wilkins olhou desconfiado e tomou mais um gole de uísque. E essa Paris? Você gosta dela? Stan continuou com a expressão séria. Gosto sim, ela é legal. O olhar do tio ficou mais contundente, mais cruel. E como sempre, Stan acabou cedendo. Depois de um tempo, ele sempre cedia. E se odiava por isso. Era mesmo um merdinha chorão. Stan mexeu no guardanapo encharcado embaixo do copo intocado de clube soda. Se está querendo saber se eu já tive fantasias sexuais com ela, a resposta é sim, de vez em quando. Ela é atraente e tem aquela voz aveludada e passamos horas sozinhos todas as noites. Você já tentou alguma coisa com ela? Stan balançou a cabeça. Ela deixou bem claro que não está interessada. Então você tentou e ela não quis? Não, eu nunca tentei. Ela vive como uma freira. Por quê? Ela era noiva de um cara, disse Stan com um tom de voz que indicava exasperação com a inutilidade daquela conversa. Ele estava internado num hospital particular, perto de Georgetown, ao norte daqui. Muito exclusivo. De qualquer modo, Paris ia vê-lo todos os dias. As pessoas da estação me disseram que ela fez isso durante anos. Ele morreu há pouco tempo. Ela reagiu mal e ainda não superou. Além do mais, Paris não é do tipo que poderia ser... Você sabe. Não, eu não sei. Não é do tipo que poderia ser o quê? Que poderia ser seduzida. Wilkins fitou Stan um tempo interminável. Depois tirou cédulas suficientes do seu grampo de notas para pagar a conta deles. Pôs o dinheiro embaixo do seu copo vazio e se levantou. Pegou a pasta e olhou para Stan por cima do seu nariz largo e feio. Seduzir é uma palavra que significa que você tem de persuadir uma mulher a fazer sexo com você. Não inspira muita confiança, Stanley. Enquanto o tio se afastava, Stan murmurou baixinho. Bem, pelo menos eu não sou tão horroroso para ter de pagar por isso. Stan aprendeu uma coisa com aquele encontro. Não havia nada de errado com a audição do tio. A casa móvel não era mais móvel. Na verdade, estava no mesmo lugar há tantos anos que um dos cantos já estava enterrado no chão. Na frente, uma cerca anticiclone rodeava um pequeno quintal onde nada crescia, exceto capim e alguns tufos de ouriços. A única concessão ao paisagismo eram 2 potes de barro rachados dos quais despontavam cravos de defunto desbotados, de plástico. Algum garoto da vizinhança tinha chutado uma bola por cima da cerca e nunca se incomodou em ir pegá-la no quintal. Tinha esvaziado havia muito tempo. Tinham posto uma churrasqueira com 2 pés, que havia sido comprada numa liquidação de garagem anos antes, encostada na parede externa da casa. A base estava completamente enferrujada e destruída. A antena da televisão no telhado estava torta e formava um ângulo quase reto. Era um lixo, mas um lar. Lar de 3 gatos geniosos e negligenciados que jamais seria invadido e de uma mulher maltratada, viciada em café e cigarros Winston, que fumava continuamente apesar do balão de oxigênio com rodinhas ligado a ela por uma cânula. A mulher ofegava ruidosamente quando a porta da casa móvel se abriu, lançando um raio de sol sobre a imagem da tela da televisão. Mama? Fecha a porra da porta. Não consigo ver nada na televisão com essa luz em cima. E está passando a minha novela. Você e as suas novelas. Lance Ray Fisher, também conhecido como Marvin Patterson, entrou no trailer e fechou a porta. O interior ficou mergulhado numa escuridão esfumaçada. A imagem em preto e branco na televisão ficou mais nítida, mas só um pouquinho. Ele foi direto para a geladeira e espiou o que tinha dentro.
Não tem nada para comer aqui. Isso aqui não é uma cafeteria do Lubby e ninguém te convidou. Ele vasculhou a geladeira e encontrou uma fatia de salsichão. Em cima da geladeira havia um pão de forma. Lance afastou um dos gatos para conseguir pegar o pão e pôs o salsichão numa fatia embolorada. Tinha de servir. A mãe dele não disse mais nada até a novela ser interrompida pelos anúncios. O que você está tramando, Lance? Por que acha que estou tramando alguma coisa? Ela bufou com desprezo e acendeu um cigarro. Você vai explodir um dia, fumando perto desse balão de oxigênio. Só espero não estar por perto quando isso acontecer. Faça um sanduíche para mim. Ele fez o sanduíche, deu para ela e ela disse: Você só aparece por aqui quando está metido em encrenca. O que você fez dessa vez? Nada. O proprietário está pintando o meu apartamento. Preciso de um lugar para ficar uns dias. Pensei que você estivesse firme com alguma namorada. Por que não foi para a casa dela? Nós terminamos. Faz sentido. Ela descobriu que você é um bandido? Eu não sou mais bandido, mãe. Sou um cidadão honesto. E eu sou a rainha de Sabá, disse ela, respirando com dificuldade. Eu me recuperei, mãe. Não dá para ver? Ele abriu os braços. Ela examinou o filho de alto a baixo. O que eu vejo são roupas novas, mas o homem embaixo delas não mudou nada. Mudei, sim. Você ainda está fazendo aqueles filmes sujos? Vídeos, mãe. 2. E isso foi anos atrás. Eu só fiz como um favor para um amigo. Um amigo que pagou com cocaína. Tudo que ele pudesse cheirar. E a única coisa que tinha de fazer em troca era ficar pelado e fuder. Mas então Lance começou a trepar com uma das atrizes fora de cena também. E o diretor ciumento começou a reclamar do tamanho dos documentos dele. Num ambiente onde o tamanho contava muito, Lance simplesmente não marcava muitos pontos. Não é nada pessoal, você entende. Mas é claro que Lance tinha levado para o lado pessoal. Eles acabaram se desentendendo, não sem antes Lance fazer o diretor sangrar e implorar para os documentos dele ficarem intactos. Isso tinha acontecido havia muito tempo. Ele não usava mais drogas pesadas, não participava de vídeos pornográficos, tinha aprimorado tudo nele, mas parecia que a mãe não pensava assim. Você é igualzinho ao seu pai, disse ela enquanto mastigava ruidosamente o sanduíche. Ele era um sonso filho da mãe, e você tem o mesmo ar dissimulado. Você nem fala naturalmente. Onde aprendeu a falar com tanta frescura assim de repente? Estou trabalhando na estação de rádio. Ouço as pessoas falando no rádio. Peguei o modo de falar deles. Andei praticando. Modo de falar porra nenhuma. Eu não confiaria em nada que vem de você. Ela voltou a assistir a novela. Lance foi andando pelo corredor estreito, desviando de montes de bosta de gato, e se esgueirou no cubículo minúsculo onde dormia quando estava nos intervalos de prisões ou empregos, ou em momentos como aquele, em que precisava desaparecer por alguns dias. Aquele era seu último recurso. Sabia que a mãe vasculhava seu quarto toda vez que partia. Por isso, quando abriu a placa solta de vinil do chão embaixo da cama de beliche, fez isso com medo do que ia encontrar. Aliás, do que não ia encontrar. Mas o dinheiro, a maior parte notas de 100, estava lá na pequena caixa de metal onde ele tinha guardado. Metade pertencia por direito a um antigo sócio que havia sido condenado por outro crime e servia sua sentença na prisão. Quando saísse, ia procurar Marty Benton e sua parte da pilhagem. Mas Lance ia se preocupar com isso quando e se o momento chegasse. A quantia tinha escolhido consideravelmente do que era originalmente. Lance tinha usado uma porção razoável do dinheiro para comprar o carro e roupas novas. Havia alugado um apartamento.
Bem, na verdade, 2. Investiu no computador que agora estava dentro da mala do carro. A mãe ia repreendê-lo por jogar fora tanto dinheiro numa invenção idiota como um computador, enquanto ela ainda assistia às suas novelas numa televisão preto e branca. Ela não entendia que, para ter sucesso em qualquer empreitada, legal ou não, a pessoa tinha de saber mexer no computador. Lance tinha aprendido tudo sozinho. Para evitar as reclamações da velha chata, levaria o laptop para o seu quarto e só acessaria a internet pelo celular quando ela estivesse dormindo. Lance contou o dinheiro, enfiou algumas notas no bolso e devolveu o resto para o esconderijo sob o piso. Aquele era seu fundo de emergência e odiava ter de dilapidá-lo. Apesar da situação atual poder ser definitivamente rotulada de emergência. Logo depois de ser solto na última vez que foi para a prisão, Lance conseguiu um bom emprego, mas foi burro demais para dar valor a ele. Uma das coisas mais estúpidas que fez na vida foi roubar da empresa. Não que tivesse considerado aquilo um furto, mas seu patrão certamente pensou que fosse. Se tivesse pedido para comprar o equipamento aposentado por um valor nominal, o patrão provavelmente lhe teria dito para levar o que quisesse, que ia até lhe fazer um favor. Mas Lance não pediu. Retomou seu comportamento antigo, passar a mão em tudo o que puder, apossar-se das coisas enquanto ainda tinham valor. Uma noite antes de ir para casa, ele pegou o equipamento obsoleto, achando que ninguém sentiria falta. Mas alguém sentiu. E como ele era o único ex-condenado na folha de pagamento, foi o primeiro suspeito do patrão. Quando o acusaram, ele confessou e pediu uma segunda chance. Que nada. Foi mandado embora e escapou de um processo só porque devolveu tudo o que tinha roubado. A experiência ensinou muita coisa para Lance, principalmente a nunca dizer a verdade numa ficha de inscrição para emprego. Por isso, quando Marvin Peterson se candidatou ao emprego na estação de rádio, marcou com um X os retângulos que diziam não para as perguntas sobre prisões e condenações. Apesar de ser péssimo limpar a sujeira dos outros, aquele emprego foi uma bênção. Quando conseguiu, achou que o destino, ou sua fada madrinha, ou algum poder maior, o tinha levado a furtar aquelas coisas. Se não tivesse sido demitido do primeiro emprego, não teria se candidatado a trabalhar na 101.3. Além do trabalho de zelador ser um emprego proveitoso, que mantinha seu oficial de condicional satisfeito, servia para Lance não ter de usar suas economias. E o que era mais importante, permitia que ficasse perto de Paris Gibson todas as noites. Infelizmente, não podia mais voltar lá e também não podia voltar para o seu apartamento, nem passar um cheque da conta de Marvin Peterson no banco, nem mesmo sacar num caixa eletrônico, pois todas essas coisas eram modos seguros de ser encontrado quando não queríamos ser encontrados. No minuto em que aqueles policiais telefonaram, dizendo para ele esperar, que estavam a caminho para conversar com ele sobre o telefonema obsceno para Paris Gibson, ele soube que sua batata estava assando, e na mesma hora voltou a ser um ex-condenado, e agiu de acordo. Pegou seu celular, o computador, algumas roupas e fugiu. A primeira parada foi na segunda residência, um pardieiro que alugava com nome falso. O que talvez parecesse um luxo desnecessário provou ser bem útil. Quando se aproximou do estacionamento, avistou um carro da polícia do outro lado da rua. Passou direto sem parar. Imaginou que devia ser apenas coincidência, que se a polícia estivesse à espera dele ali, não usaria um carro oficial. Mas não ia correr risco nenhum. Tinha destruído as identidades falsas de Marvin Peterson. Agora, Frank Shaw. Também trocou as placas do carro por outras que havia roubado meses antes. Por mais que todos alardeassem recuperação e reabilitação, nenhum policial, nenhum juiz, nenhum cidadão decente
que cumpria as leis, ia conceder a um ex-condenado o benefício da dúvida. Você podia jurar sobre o livro santo que era outro homem. Podia implorar uma oportunidade de provar que tinha mudado. Podia jurar tornar-se um membro produtivo da comunidade. Nada disso importava. Ninguém lhe dava uma segunda chance. Nem a lei, nem a sociedade. Muito menos as mulheres. Especialmente as mulheres. Faziam tudo em matéria de sexo com você. Mas ficavam cheias de frescuras quando se tratava de uma ficha criminal. Aí criavam caso. Aí estabeleciam o limite. Isso fazia sentido? Para Lance, não. Mas, razoável ou não, a regra era essa. Como ele não se inseria na regra, tinha tentado se transformar num homem que se inserisse. Passou a se vestir melhor, a falar melhor, a tratar as mulheres como um cavalheiro. Até aquele ponto, a transformação não tinha sido nenhum sucesso surpreendente. Conseguira algumas perspectivas promissoras, mas depois de um tempo acabavam no mesmo modo que seus outros relacionamentos. Era como se houvesse uma mancha nele que só podia ser vista pelas mulheres. Simplesmente não conseguia fazer com que gostassem dele, que o respeitassem, a começar pela própria mãe. Capítulo 22. Nós sabemos que o convite é de última hora, mas queremos que venha jantar conosco. Paris olhou para Dean e depois para Gavin. Em 7 anos, o menino tinha crescido, emagrecido e ficado bonito. O cabelo estava um pouco mais escuros e os ossos da face mais definidos, mas Paris o reconheceria de qualquer maneira. Isso é clichê, disse ela, e você vai me odiar por dizer isso, mas não acredito que tenha crescido tanto assim. Paris segurou a mão de Gavin entre as dela. É muito bom vê-lo de novo, Gavin. Com um misto de constrangimento e timidez, Gavin disse: É bom ver você também, senhorita Gibson. Quando você tinha 9 anos, era correto me chamar de senhorita Gibson, mas agora isso faz com que eu pareça muito velha. A partir de agora eu sou Paris para você, tá bom? Está bem. E o jantar? Perguntou Dean. Eu já tenho alguma coisa preparada. Dean levantou as sobrancelhas na expectativa, sem dar a opção para Paris a não ser convidá-los. Tem bastante, se você e Gavin não se importarem de comer em casa. Será uma mudança bem-vinda. Dean cutucou Gavin para ele entrar na casa dela. Qual é o jantar? Você arrancou o convite de mim e agora resolveu ficar exigente? Qualquer coisa menos fígado ou o nabo da Suécia. É cabelinho de anjo com pernil de porco e legumes. Nada de nabo da Suécia. Já estou com água na boca. Quer ajuda? Paris ficou meio perdida. Fazia tanto tempo que não recebia ninguém que tinha esquecido como era. Nós podíamos beber alguma coisa. Boa ideia. Eu tenho uma garrafa de vinho. Ela apontou para os fundos da casa. Mostre o caminho, disse Dean. Na cozinha, Paris incumbiu Dean de abrir o chardonnay enquanto ela derramava uma coca sobre pedras de gelo para Gavin. Dean ficou logo à vontade. Paris e Gavin meio sem jeito com a situação. Tem um CD player na sala de estar, disse Paris para o menino. Não sei se tenho alguma coisa que você goste de ouvir. Vou gostar sim. Às vezes eu ouço o seu programa. Satisfeita com isso, Paris explicou onde ficava o CD player. Gavin saiu da cozinha e foi para a sala. Assim que ele ficou fora do alcance da conversa deles, Paris virou para Dean. Devo falar do machucado no rosto dele ou não? Não. Era impossível não notar a mancha roxa e o leve inchaço embaixo do olho direito de Gavin. Naturalmente, Paris estava imaginando como o menino havia conseguido aquele ferimento com aparência tão dolorosa, mas a reação de Dean foi de zanga e irritação com aquilo.
Por isso ela mudou de assunto e perguntou como tinha sido o encontro de Gavin com Curtis. Curtis disse que Gavin contou a mesma história e não disse nada que já não tivesse dito para mim. Jane e ele discutiram. Depois ele se juntou a um grupo de amigos e nunca mais a viu. Curtis acredita nele? Não se comprometeu. Não deteve Gavin, o que considera um sinal positivo. Além disso, Valentino tem voz de homem mais velho. Acho que Gavin não ia conseguir imitar aquela voz nem se tentasse. E onde ia esconder a menina refém? Ele não tem acesso a lugar nenhum. Teria de matá-la aquela noite mesmo e... Meu Deus, olha só o que estou dizendo. Dean apoiou as mãos na beira da bancada da cozinha e ficou com um olhar parado na garrafa de vinho. Gavin não teve nada a ver com o desaparecimento de Jane. Eu sei que não teve, Dean. Eu também acho. Mas nunca teria adivinhado tão pouco o que ele estava fazendo aquilo. É desconcertante, para dizer o mínimo, descobrir que meu filho andava levando uma vida secreta. Até certo ponto, você não acha que todos os adolescentes fazem isso? Acho que sim, mas eu facilitei as coisas para ele. Queria que ele gostasse de morar comigo, por isso fui mais suave na disciplina. Não parecia que eu estava sendo leniente com ele, mas creio que não fui tão diligente nem consistente como devia ter sido. E Gavin se aproveitou disso. Dean virou de frente para Paris. Com tudo que estudei de psicologia, eu não devia ter percebido que estava sendo enganado? Gavin gritou lá da sala. Rod Stewart serve? Ótimo, respondeu Paris e depois disse para Dean. Não seja tão duro com você mesmo. O dever do filho é tentar iludir os pais. Quanto à disciplina, as técnicas do manual nem sempre podem ser traduzidas para a vida real. Mas como pode ser tão difícil assim acertar? Ela riu baixinho. Se fosse fácil, se houvesse um sistema que funcionasse para todas as crianças, um monte de supostos especialistas perderia o emprego. O que iam discutir nos programas vespertinos de entrevistas? Pense só no caos, sem falar na crise econômica que os filhos bem comportados e obedientes iriam criar. Depois de conseguir fazer Dean sorrir, Paris parou de brincar. Não estou fazendo pouco da sua preocupação, Dean. Na verdade, é admirável. Gavin pode ter saído dos trilhos, mas ele vai ficar bem. Dean serviu vinho nas 2 taças que Paris tinha tirado do armário e deu uma para ela. Temos de ter esperança. Ele bateu a taça na dela. Paris olhou para ele por cima da borda da taça de vinho enquanto tomava um gole. É natural nele, você sabe. O quê? Gavin não é o único mestre em manipulação da família Malloy. Ah, não é? Muito engenhoso você aparecer aqui com ele a reboque depois de eu já ter recusado um convite para jantar. Mas funcionou, não funcionou? Como psicólogo, como classificaria um homem que usa o filho para arrancar de uma mulher um convite para jantar? Patético? E quanto à traição? O sorriso de Dean se desfez. Você está se referindo a Liz? Você contou para ela quais eram seus planos para o jantar de hoje? Eu disse para ela que precisava ficar um tempo com Gavin. Mas você não falou de mim, não é? Não, eu não falei. Ela pareceu ter direito de participar das suas noitadas. Ela teve mesmo. Direito exclusivo? É. Quanto tempo? Uns 2 anos. Um choque desagradável para Paris. Uau! Quando conheci em Houston, seus namoros duravam no máximo 2 semanas. Porque a mulher que eu queria estava comprometida. Nós não estamos falando disso, Dean. Mas é claro que estamos. Estamos falando de você e de Liz. Um relacionamento de 2 anos implica... Não é nada do que você está pensando. E o que é que a Liz está pensando? Pai? Da porta aberta, Gavin interrompeu os dois meio sem graça e deu um celular para Dean. Está tocando.
Obrigado, filho. Dean pegou o celular e leu no visor o número de quem estava ligando. Gavin, dê uma mão aqui para Paris, por favor. Saiu da cozinha antes de atender e fez Paris ficar imaginando se quem estava ligando era Liz. Continua.